Não existe coisa melhor, né? Do que viver a nossa vida em Cristo, adorando ao nosso Criador. Nada pode calar realmente a voz de um adorador. Independentemente da circunstância que você está vivendo e da que você vai viver, você vai continuar adorando ao Deus Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas que Ele criou. E você sabe muito bem que você é a coroa da criação. Aleluia. Então, se Deus cuida das aves, das árvores, Ele também vai cuidar de você, porque você vale muito mais do que a natureza, muito mais, porque você é a coroa da criação. Amado, nós estamos em campanha de missões nacionais. Todos vocês estão cientes, todos vocês já sabem o valor que você vai ofertar no terceiro domingo de outubro para a campanha de missões nacionais. E como eu quero sempre frisar isso para que vocês lembrem-se e orem por isso, o nosso tema da campanha de missões, vocês já sabem, já decoraram: Jesus, transformação e vida. E nós colocamos no nosso mural, ali nosso desafio para a nossa congregação, que são apenas 5 desafios. O primeiro, vamos orar todos os dias, ao meio-dia, por pelo menos 5 minutos. São 40 dias de oração. Nós estamos hoje no 22º dia da campanha de oração. 22º dia. Então, para que você ore todos os dias, 5 minutos, todos os dias. Segundo desafio, realizar um culto doméstico por semana, na casa dos nossos amados irmãos, ou na casa de um amigo, de um vizinho, de um colega. E como eu disse, nós já estamos no 12º dia e não aconteceu nenhum culto nos lares. Que desafio difícil de cumprir. Tão fácil, né? Tão simples. Apenas abrir, você ceder o seu espaço da sua residência para que nós possamos ir lá, ler a palavra e louvar a Deus. E ler, ou melhor, orar a Deus. Ler a palavra, cantar louvores a Deus e orar a Deus. Oração de gratidão, oração de petição e oração de intercessão. Terceiro desafio, cada membro orar por 5 amigos que ainda não conhecem a Jesus. Orar por 5 amigos que ainda não conhecem Jesus. E você receberam os cartãozinhos de orações. Irmãos, olha, veja o poder da oração. Esses cartãozinhos que vocês receberam, eu tinha já desde o ano passado, que eu adquiri lá em Sumaré, no Retiro dos Pastores. E o meu cartãozinho que eu tenho, eu coloquei o nome de 3 pessoas. Quando nós estávamos no antigo endereço, eu coloquei o nome do seu Roberto, lembram-se dele? Meu ex-vizinho, e já está na eternidade. Segundo nome que eu coloquei no meu cartão de oração, Aparecido. Lembra desse nome, quem é? Vai com a gente para o batismo dia 8, querendo Deus, o Aparecido. E o terceiro nome, que está no meu cartão de oração, o Edinho. Eu posso orar, estou orando, Deus vai responder o meu pedido, a minha oração. Pode durar 1 ano,
Pode durar 2 anos, mas Deus vai responder. E o mais interessado nesse negócio é o próprio Deus. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora nós temos que interceder. Essa semana eu recebi um vídeo. O dia termina hoje, que hora? 0 hora, né? Eu recebi um vídeo essa semana de um profeta declarando que Jesus volta hoje, dia 24. Se você não está salvo, se preocupe, viu? Se você não tem certeza da vida eterna, se preocupe. Não sai daqui sem Cristo não, viu? Então, o dia não acabou ainda. Ele declarou, e a pessoa que me mandou o vídeo estava muito preocupada, é uma crente, e pediu para que eu fizesse um comentário sobre o que eu estava ouvindo. Eu ouvi o vídeo, um vídeo longo, fiz questão de ouvir, ela pediu o meu comentário. E o comentário que eu respondi foi baseado em Mateus 24. Eu falei, minha querida, leia Mateus 24, que eu acabei de ler. Esse é meu comentário. Eu dispenso o comentário sobre esse tipo de pessoas, que são falsos profetas. Porque os discípulos disseram para Jesus, Senhor, quando será o fim? Diz para nós, Senhor, fala baixinho com nossos ouvidos. Quando será o fim do mundo? O que ele disse para os discípulos? Aquietai-vos, que ninguém vos engane. Esse dia, só o Pai sabe. Só Deus sabe. Então, ore por 5 amigos que está aí. Se você já colocou no seu cartão de oração, continue orando até o último dia da campanha de missões, que será no 3º domingo de outubro. E se você deve convidá-los, porque esse é o nosso 5º desafio. O 4º é fazer um censo aqui no bairro Parque Flamengo. E faremos após o batismo, nós vamos agendar uma data para fazer um censo aqui no bairro Parque Flamengo. E o 5º desafio, o último, fazer um culto para que você convide os seus amigos para vir ao culto. Então, ore por eles e convide para que estejam aqui conosco no dia 17 de outubro, onde encerraremos o culto da campanha de missões, a campanha de missões nacionais. Correto? E eu estou pensando em trazer um pregador de fora, para que nos fale ao coração da parte de Deus, nesse 3º culto de outubro. Enquanto isso, nós vamos ouvir e ver o hino da campanha de missões. Paloma vai colocar aí o vídeo, o louvor, e nós vamos ouvir e deixar Deus novamente falar ao nosso coração.
Aleluia. Só Jesus, irmãos, é a explicação. Não existe outro meio de você pegar uma vida totalmente destruída em todos os sentidos, porque é isso que faz Satanás, inimigo de Deus e da minha alma, da sua alma, das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o camarada está lá, não tem valor nenhum. Nenhum valor tem uma pessoa que chega a esse ponto para a sociedade. Ele é menosprezado, é rejeitado em todos os sentidos. Ele não é aceito no meio da sociedade. E Jesus vem e diz: olha, me dá uma chance. Me dá uma chance. Eu vim para que tenham vida. E a tenho em abundância. Esse é o versículo que vamos ler. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, que está na campanha de missões, do 22º dia da campanha, e o tema que eles colocam, baseado em João capítulo 10, é sistema prisional. Prisional, baseado em João 10, 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 de João capítulo 10 até o versículo 21. Mas a ênfase é para o versículo 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí em João capítulo 10. Vamos falar com Deus mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nada impede a condição de um adorador. Não importa as circunstâncias, não depende do momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil e no mundo inteiro. Nós vamos te adorar, porque o Senhor transformou a minha vida. Eu vivia sem Deus, sem esperança, sem solução. Mas Jesus é a resposta para tudo isso. Aquilo que o mundo diz, não tem mais jeito, abandona. Jesus vem, estende a mão, nos levanta do chão e nos transforma com aquela imagem lá do princípio, Senhor. Uma imagem que foi deformada pelo poder do pecado. Mas essa imagem será restaurada pelo poder do teu evangelho. Nós temos visto, meu Pai, nesse pequeno vídeo, pessoas que estavam realmente totalmente detonadas pelo pecado. Destruídas espiritualmente, fisicamente. Mas alguém foi até ele, foi até ela, e semeou a tua palavra e caiu em boa terra. E nós temos visto frutos, meu Pai, transformação de vida. E o Senhor quer fazer isso aqui no Parque Flamengo, Senhor. Jardim Adriana 2, Jardim Adriana 1, Cocaia, enfim, na nossa Jerusalém. Usa, Senhor, a tua igreja, e nós possamos realmente abrir os nossos olhos e ver que as pessoas estão clamando, Senhor, porque elas estão presas por Satanás. E o Senhor nos colocou aqui para fazer isso, libertá-las, usando o teu evangelho. Vamos ler a tua palavra mais uma vez. Já foi lida aqui inúmeras vezes, Pai. E o Senhor falou o coração de cada um individualmente, e vai continuar falando, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Fala conosco, Pai. Pois é no nome de Jesus a quem desce todo o poder. E nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Diz assim, João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lugar. É ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou completamente. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o despeça. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. E muitos deles diziam: ele está endemoniado. E enlouqueceu, porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Que o próprio Espírito se encarregue de aplicar esta palavra no meu coração e no seu coração. A prisão. Está no boletim que foi extraído da nossa campanha de missões nacionais. Então, vocês têm um exemplar do boletim, e aí está escrito, e eu vou pegar aqui poucas palavras para explicar isso. O texto da campanha de missões afirma que hoje mais de 600.000 pessoas vivem suas vidas atrás das grades, nos presídios no Brasil. Mais de 600.000 pessoas estão aprisionadas. De fato, o número é muito grande. E pode ser maior ainda. Porém, existe outra prisão ainda maior, que abrange o mundo inteiro. Que prisão é essa, pastor? Que abrange o mundo inteiro. Sabe qual é?
a prisão espiritual, irmãos. Esse número de 600 mil pessoas é só no nosso país, que estão atrás das grades. E não somente ela, mas uma maior, porque as suas famílias vão morar lá. Faz acampamento, vocês veem, né? Onde tem prisões, cadeias, as esposas e os filhos montam uma barraca e passam a morar naquele espaço ali, em frente aos presídios. Mas volto a dizer, existe um número maior, porque abrange o mundo inteiro, a prisão espiritual. E eu e você, antes de conhecer Jesus, que transforma a vida, nós também estávamos presos. Nós vivíamos presos por Satanás. Ele nos prisionava. Portanto, nós tornamos escravos do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu vou citar aqui um texto e ler uma situação. Tem inúmeros textos que falam da prisão espiritual, que o diabo mantém as pessoas presas. O Deus desse século, como está na carta de 2 Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, que está em D minúsculo, cegou as pessoas, tirou o entendimento, para que não crejam no Evangelho. Pode ler, está aí na sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios 4, 4, se não me falha a memória. Então eu vou ler aqui, em Lucas capítulo 13, verso 16, está assim escrito: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Veja o estado que esta mulher se encontrava. Está no versículo de 11 a 13 de Lucas 16. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava curvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. 18 anos, irmãos, que essa mulher aqui de Lucas 16 era mantida presa por Satanás. E andava curvada. Aí você fala assim, pastor, ele devia ter uns 90 anos, né? E depois dessa idade começa a se curvar, né? Beijar o chão. Eu já vi pessoas jovens andar nessa situação. Eu vi uma cena quando eu era menino lá no Nordeste, onde eu nasci e residi até os 14 anos de idade, de um senhor que ele andava assim, irmãos, curvado. Quando eu vi, eu tinha medo, eu saía correndo. Ele andava curvado. E um senhor, não tão velho, devia ter uns 50, 60 anos, no máximo. Aí dizia aos meus vizinhos que aquilo era muito pecado. Sabe por que eles afirmavam isso? Porque aquele homem ele perdeu a conta das pessoas que ele matou, que ele assassinou. Eu digo isso porque eu estava num momento como esse, lá no Nordeste, 14 anos, né? Começo da minha vida, eu estava num forró, e de repente uma briga, que isso é a coisa mais natural, lá no Nordeste, briga. E eu digo, irmão, que eu estava lá, eu fui um que me escondi. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele ia para, e lá naquela época não tinha energia elétrica, não tinha luz para todos, era lampião a gás. Quem podia adquirir um botijão a gás e colocava uma lâmpada a gás, senão era a luz a querosene, candeeiro, né? A querosene, aquele pavio lá fumigando, né? Queimando. E ele, sabe o que ele fazia? Ele ia para detrás da porta, tudo no escuro, e ficava lá com uma peixeira, só furando o vento aí.
Criança, mulheres, homens, rapazes, jovem, quem passava ele ia furando com a peixeira. E ele andava curvado, assim, curvado. Parecia aqui nas costas, parecia que tinha um cupim, sabe aquele negócio de boi? E dizia, isso é pecado. Percebe o que o diabo faz? Escraviza, prende as pessoas. Essa é a maior prisão, meu irmão, a espiritual. Sem contar a prisão física, né? Que aqueles que até merecem estar presos, sim. Estão presos lá na cadeia porque merecem. Tem que pagar pelos seus erros. Mas essa é a maior prisão espiritual. E Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para libertar da prisão espiritual. E o versículo 2 e 3 do texto que nós lemos, João capítulo 10, diz isso. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Tira da prisão, liberta da prisão espiritual. Por isso que Jesus, ele não veio para curar fisicamente, ele veio para curar espiritualmente, da maior enfermidade que existe até hoje na vida do ser humano. Mas Jesus também se compadecia das pessoas e curava, como curou essa mulher que andava curvada há 18 anos por Satanás. E essa mulher tinha uma doença que o diabo colocava. Também hoje existe a doença espiritual. Irmãos, tem crentes hoje que vivem doente, e às vezes não é fisicamente não, é espiritual. É espiritual, precisa ser liberta, e só Jesus liberta, através do clamor, através da intercessão, Jesus liberta. Eu sei que existe alguém na nossa sociedade, crente que está preso hoje, e anda doente, vai ao médico, faz exames, faz tomografia, faz ressonância magnética, faz anti-ressonância magnética, faz todo tipo de exame, não deu nada, você não tem nada. Essa doença é o que, irmãos? É espiritual, que está presa por Satanás. Por quê? Porque deu lugar ao diabo, e precisa ser liberta da prisão espiritual, e só a igreja de Cristo tem esse poder para libertar. Eu já falei aqui em outros momentos, que só a igreja tem todo o poder dado por Deus, é a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, então esse poder está sobre esta igreja, para libertar os que estão presos espiritualmente, estão doentes espiritualmente, não é físico não, é espiritual, e existe no nosso meio. Então Jesus veio para libertar da prisão espiritual. Você não vive no anonimato. O rebanho de Deus não é um grupo de pessoas sem identidade, mas indivíduos conhecidos por Deus e por Ele chamados. Diz no verso 3, Ele chamando as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então Jesus conhece cada um aqui pelo nome. Lembra-se quando Ele morreu, ressuscitou ao domingo pela manhã, e Marta e Maria vai ao túmulo orar, chorar, e chegando lá se depararam com o túmulo vazio. Não foi isso? Está lá escrito? E disseram, roubaram o corpo do meu Senhor. E de repente aparece um homem, que ela pensou que era o jardineiro, e disse, onde você colocou? Me diga, que eu quero ir lá buscar o corpo do meu Senhor. E ela se aproxima desse homem, querendo tocar nele, e disse, não me toque. Maria, ela reconheceu Jesus, porque ele conhece pelo nome, irmão. Jesus sabe o seu nome, não é Daniela, não é Gilvânia, não é Renilson, não é Mara, não é Marta, não é Viviane, não é Tiago, não é Joyce, Raimunda, é outro nome, que está escrito no livro da vida. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus quer libertar você hoje da prisão espiritual. Talvez você está enfermo há muito tempo, já fez vários exames e não consta nada. Irmão, não deu nada. E às vezes até que quer que dê enfermidade. Não deu nada no meu exame. Aleluia! É espiritual. E só Jesus pode libertar você dessa prisão. Para isso Ele veio.
E volto a dizer, Ele vai libertar você através do poder da oração da igreja. A igreja precisa, irmão, interceder o tempo todo, uns pelos outros. Segundo, Jesus guia suas ovelhas. Diz no versículo 4, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Jesus é o único caminho que nos leva, que leva as ovelhas da presença de Deus. Jesus é o único pastor que conduz para a vida eterna. Davi declara isso no Salmo 28, versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles, como o seu pastor o conduz para sempre. Aleluia! O inimigo conduz para a prisão, ou seja, para a morte. Diz o versículo 10 de João 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus busca em todo o tempo um relacionamento pessoal e íntimo com suas ovelhas. Ele diz no versículo 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, irmãos. Jesus procura o tempo todo ter vida íntima, comunhão com você, o tempo todo. Mas você não busca comunhão com Deus. Você encontra tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para Deus. Infelizmente está assim na igreja de Cristo hoje, irmãos. Para tudo eu e você encontramos tempo para fazer as coisas. Agora quando é para Deus, irmão, hoje não dá. Eu tenho um compromisso. Irmão, hoje não dá porque eu tenho uma visita na minha casa. Misericórdia, irmão. Dispensa essa visita. Ou então, olha, meu querido, seu Joaquim, foi um prazer em rever o Senhor. Tanto tempo que nós não víamos, né? Foi gostoso o nosso bate-papo, mas vamos ir para a igreja? Ele vai colocar alguma desculpa. O que você faz, seu Joaquim? Então você fica aqui à vontade, a casa é sua, desfruta do que tem aqui, que eu vou para a igreja. Mas você faz assim? Não. Eu não vou hoje porque tenho visita. E Jesus quer o tempo todo, irmãos, ter vida íntima com você. Porque Ele te conhece muito bem. Antes de você existir, Ele já te conhecia. Mas você não conhece Jesus. Muitas vezes eu e você não conhecemos Jesus. Não sabemos, quando a gente ouve voz, a gente não sabe diferenciar se é a voz do Espírito Santo ou se é a voz do diabo. Muitos de nós não sabemos definir. Você fica confuso. E quando você fica com dúvida, com certeza é a voz do diabo. E você, infelizmente, vai obedecer a voz do diabo. Porque você não sabe discernir a voz do seu pastor. Volto a dizer, Jesus busca em todo o tempo um relacionamento pessoal e íntimo com suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Terceiro e último, eu vou pular aqui algumas coisas que não dá tempo. Jesus protege as suas ovelhas. Aleluia! Jesus protege 48 horas as suas ovelhas. Ele diz no versículo 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Vamos pegar aqui um exemplo. Você está na sua casa, na sua garagem, com o seu portão aberto, bem como a porta da sua casa, e de repente uma briga num bar que está em frente à sua casa. O que você faz? Corre, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Não é assim? O que a porta te dá? Segurança, irmãos. Não é assim? No nosso dia a dia, fecha a porta. Ou você está parado no carro, no ambiente, e você está com a porta aberta. Aí você olha pelo retrovisor, vê alguém estranho. Você fala assim, fecha a porta. E engata primeiro, ó, vai embora. Proteção. Foge do perigo. E Jesus, Ele é o tempo todo a proteção das suas ovelhas. O pastor de ovelhas normalmente dormia na única abertura pela qual animais selvagens podiam atacar o rebanho. Jesus é o nosso pastor que representa a porta. O pastor lá em Israel, as ovelhas não eram pastoreadas por cães, não. Era por pastores.
E o pastor, à noite, colocava as ovelhas no aprisco, no curral, e ele dormia lá. A única entrada que tinha para o curral, ele ficava lá na entrada. Porque se o animal viesse atacar o rebanho, tem que passar pelo pastor primeiro. E ele defendia as ovelhas, para que todas acordassem sãs e salvas. E Jesus, irmãos, é o nosso pastor, que nos protege todo o tempo. Jesus está do meu lado, do teu lado. Aleluia. Jesus não somente protege, mas promete vida abundante, ou seja, segurança. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. É o verso 11, e finalizando, já deu nosso horário. Se você continua preso, preste atenção, você é salvo por Cristo, você é ovelha de Cristo, mas algo está te prendendo espiritualmente. Se você continua preso, hoje, Jesus quer te libertar. Aleluia! Hoje Jesus quer te libertar. Permita que Jesus seja o seu guia. Ouça a sua voz. Jesus é a sua segurança. Eu sou a porta. Seja livre para que você possa libertar os que estão na prisão. Primeiro, eu tenho que me libertar das ataduras que estão me prendendo e causando doenças espirituais. E meu irmão, minha irmã, acorda. Não permita que o diabo te engane. Mantenha você escrava da frieza espiritual. Que cada dia que passa, aumenta essa frieza no seio da igreja. Pessoas que estão presas, qualquer coisinha me assusta. Meu Deus! Ou, até usa essa expressão. Nossa Senhora do livramento. O que está acontecendo comigo? Você nunca ouviu algum crente se expressar dessa forma? Já viu? Eu já vi crente, irmãos, usar esse vocabulário. Já viu, Gildásio? A gente de vez em quando, né, esquece, né? Está com a mente vazia, né? E cita essas frases. Cita, irmãos. Santa Luzia, cura minha vista. São Sebastião, São Cristóvão, Santo dos protetores, dos motoristas. Meus irmãos, acorda. Não permita que Satanás mantenha você preso. Está te enganando o tempo todo. E você esquece do Santo de Israel, que está com você o tempo todo. Só para você lembrar desses pontos que eu falei, que são apenas 3. E vamos encerrar o culto por hoje. Primeiro, Jesus veio para libertar da prisão espiritual. Segundo, Jesus guia suas ovelhas. Terceiro, Jesus protege suas ovelhas. E por fim, Jesus quer te libertar. Meu irmão, minha irmã, ore a Deus, pedindo para Jesus mostrar hoje, agora, para você, o que está te prendendo. Peça para Jesus mostrar. Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o que está me prendendo, o que está me escravidando, o que está me metendo medo. Crente que vive assustado, irmãos, tem medo até do escuro. Tem medo do escuro. Tem medo de passar borda de escada. Tem medo de ver gato preto na sexta-feira 13. Ou não tem crentes assim? Tem. Não pode ver um gato preto na sexta-feira 13. Cruz credo, cruz credo, cruz credo. Meu Senhor, eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos orar. Pai querido, Deus de poder, Deus que está nos céus, mas está aqui no nosso meio, porque o Senhor prometeu na sua palavra, e Tu és o Deus onipotente, tem todo o poder, Tu és o Deus onisciente, sabe todas as coisas, e Tu és o Deus onipresente, estás aqui no nosso meio. Senhor, Tu sabes exatamente o que está prendendo o meu irmão e a minha irmã, Tu sabes, Senhor, mas ele até agora não buscou no Senhor a resposta, para que o Senhor mostre para ele e para ela, para que ele use o Teu poder, e diga não para Satanás. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus, você não tem mais nenhum espaço na minha vida, na minha mente e no meu coração, você não tem espaço na minha casa, porque a minha casa é um cantinho do céu, você não tem domínio sobre a minha vida, porque a minha vida é de Jesus, Ele é meu pastor, Ele morreu por mim, Ele está vivo, Ele é o meu protetor, Ele é o meu guia. Você não tem espaço na vida do meu marido, eu repreendo em nome de Jesus. Você não tem espaço na vida do meu filho, eu repreendo em nome de Jesus. Minha irmã, usa o poder que Jesus deu a você, para se libertar e libertar os seus. Acorda, povo de Deus, acorda. Não permita que Satanás continue te enganando, levando você a se lastimar, a chorar, a viver pelos cantos sem alegria, porque Jesus quer ver você feliz. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque Tu és o meu pastor e me conduz. Eu ouço a Tua voz e sigo a Tua voz, porque Tu és o meu pastor. Obrigado pela Tua palavra que me garante isso e me ajuda a cada dia. Me liberta, Senhor, para que eu possa libertar aqueles que estão escravos, estão presos por Satanás. Usa a vida desta igreja, meu Pai, a começar por mim, a começar pela minha casa, para que eu liberte os meus, para que eu repreenda falsos pensamentos que vêm à minha mente, pensamento de temor, de pânico. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade que há no nosso meio, está repreendido em nome de Jesus. Eu digo, Satanás, pega o que é seu, bate e retirada agora, e nunca mais volte a entrar nesta vida, porque essa vida é de Jesus, esse coração é de Jesus, esse lar é de Jesus, essa igreja é de Jesus. Você está derrotado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continua, Senhor, falando conosco durante essa semana, e que possamos tomar posse da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim, pelo Teu povo e pela vida daqueles que vão crer na Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, pois é em nome de Jesus que nós oramos, declarando a vitória na minha vida, na nossa vida e na vida desta igreja, porque nós oramos te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.